bem-vindos novamente ao programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Fizemos uma paralisação nesse período da pandemia, mas já estamos de volta. E hoje vamos continuar, como sempre, aquela pegada sobre bem-estar, sobre desenvolvimento pessoal, sobre qualidade de vida. E o nosso tema de hoje é direito sistêmico. E para isso, o meu convidado de hoje é o Dr. Vânio Bolandarella, que é especialista em direito de pequenas e grandes empresas, é isso? Isso. Seja bem-vindo. Obrigado Zigrid. Obrigado à audiência da Primer TV. É uma satisfação aqui falar com vocês, estar aqui presente para a gente conversar um pouquinho sobre o direito sistêmico, o direito que é da advocacia 5.0, o direito da novidade, da tecnologia. É isso que a gente está prezando hoje aqui na advocacia. Legal. Fala pra gente como surgiu. Eu sempre trago convidados para falar sobre constelação sistêmica, então quem já acompanha o programa Olhar de Estilo sabe que não tem nada a ver com constelação, com estrela, com astros. É uma tradução do alemão, né, que para o português Perfeito. Foi constelação, mas não tem nada a ver com isso. É algo muito mais profundo. Fala pra gente como surgiu o direito sistêmico para você. O direito sistêmico, ele primeiro no país, ele nasceu aqui há pouco tempo, e ele vem crescendo esse movimento ao longo dos anos. Tá? Para mim, eu comecei a minha experiência com direito sistêmico há mais ou menos 8 anos atrás, na realidade através da PNL, da Programação Neurolinguística. Quando eu me formei em Programação Neurolinguística Sistêmicas, e eu comecei a utilizar algumas técnicas junto com os meus clientes, para eu poder compreender um pouquinho com mais profundidade qual que era a verdadeira intenção dele num processo ou num conflito que ele estava vivenciando. O direito sistêmico aqui no país, ele nasceu efetivamente como um braço da constelação familiar, ele utiliza técnicas da constelação familiar, mas ele não é uma terapia. É importante pontuar isso. O direito sistêmico ele aproveita essas técnicas da constelação familiar, que basicamente e sucintamente ela traduz, ela leva e possibilita as pessoas se colocarem na posição dos outros dentro do ambiente familiar. Então, às vezes, colocar o pai na condição de filho para compreender melhor as circunstâncias atuais do filho e resolver um problema específico. O direito sistêmico ele foca muito nas partes, nos autores, não do direito, nos autores do fato da vida real. No autor e no réu da ação que tem um conflito, seja um conflito familiar, um conflito criminal, um conflito entre sócios. Ele prefere olhar aquele conflito pelas circunstâncias de vida das pessoas e não da lei em si. Então, essa é a tradução do direito sistêmico e daquilo que vem nascendo devagarzinho e está crescendo aqui no país. E é interessante que muitas questões, eu acredito, por exemplo, de herança, então assim, famílias que às vezes passam gerações, elas não conseguem desemaranhar, não é, terrenos, casas, e às vezes não se entende o porquê disso, né? Por que não se chega no entendimento? E se vai olhar sob essa ótica sistêmica, já se tem, né? Já consegue, né? Quando a gente pensa até para pontuar o que é o sistêmico, né? O direito sistêmico. O sistêmico é justamente isso que eu falei há pouco, que é ver aquele problema com os olhos no sistema completo, sobre quem são essas partes, como essas partes estão atuando, qual que é o passado, quais são as vivências, trazendo aqui, vamos dizer, para uma relação trabalhista. Se esse empregado hoje ele tem dívida, tem que cuidar de uma filha sozinha, às vezes uma mãe tem que cuidar da filha sozinha, trabalhar as circunstâncias de vida dessa pessoa para aquela relação. Da mesma forma, o outro lado, o empregador, vamos trazer para esse movimento de pandemia, esse momento de pandemia que estamos vivendo. O empregador hoje está precisando de recursos financeiros, está passando por um momento de crise. Então, quando o direito sistêmico ele entra para resolver, vamos dizer, uma causa trabalhista, aí para trazer para um exemplo mais prático, né, ele entra visualizando todo esse aparato e substitui as peças, coloca uma pessoa no lugar da outra para facilitar a compreensão entre as pessoas e assim chegar num consenso sobre aquele problema. Fica muito mais fácil enxergar que uma hora extra, que um salário 1, 2 dias atrasado, ele foi um problema pontual, ele foi uma questão que não se estende.
E isso é a maravilha do direito sistêmico. É a gente proporcionar para essas partes a solução não só do processo, mas a solução desses problemas que não vão persistir. Sim, que vai muito além daquele objeto, né? O problema em si, né? Exatamente. Às vezes, até mesmo, também nos meus processos de coaching, eu vejo pessoas que têm problema com hierarquia, profissionalmente falando. Perfeito. A gente vai buscar, né? Às vezes vem em casa, às vezes na própria história de vida, tem um problema, tem uma dificuldade de reconhecer a hierarquia. Então, às vezes, essa mesma pessoa ela não consegue parar em emprego nenhum. Então, ela vai passando plano de emprego em emprego e ela sempre vê uma figura de autoridade como perseguidora. Perfeito. Então, Perfeito. Quando ela consegue ter esse entendimento que isso é algo muito além da questão em si do trabalho, aquela coisa, né, que nas constelações sistêmicas a gente fala muito, ela olha para a questão, né? Perfeito. Ela tira daquilo que está escuro, ela olha, já começa a se resolver dentro dela. Então ela evolui, é um ela salto, sai. É um salto, Exatamente. realmente é um salto. E a gente verifica aqui assim, o sucesso do direito sistêmico aqui no país por duas razões. A primeira é porque ela foi criada aqui, o direito sistêmico nasceu aqui no país. O movimento é muito puxado por um juiz baiano, o Sami Streck, e ele já há algum tempo ele vem produzindo esse movimento. Primeiro, os primeiros movimentos dele foi no direito criminal, utilizando as tecnologias e as técnicas do direito sistêmico entre o infrator e a vítima. No direito penal, a gente costuma dizer que a vítima tem vontade da condenação, de que o outro sofra com a condenação, com a pena que ele tenha que sofrer com tudo isso. E quando a gente oportuniza as partes entender como é que foi a vida daquela pessoa que cometeu o crime, como é que ela se cercou durante o nascimento dela, o dia a dia dela, com os familiares, às vezes tinha uma mãe que era drogada, um pai que era drogado, ou normal, um pai ausente. E isso, o ambiente, às vezes nasceu num ambiente não propício a crescer. E quando a gente oportuniza as partes a olharem, tudo bem que o direito ele vai aplicar a regra, vai sofrer uma penalidade, mas não com sofrimento. E aí vai oportunizar aquele infrator a não cometer um novo crime de repente. E ao mesmo tempo, esse juiz baiano, ele começou a utilizar o direito sistêmico da relação do infrator com os pais dele. Para oportunizar também essa pessoa, esse infrator, a melhoria e evitar que ele reincida. Isso é muito importante. É a mágica do direito sistêmico, essas transformações a parte do processo, né? Do processo civil, do direito em si, das leis. Enxergar as pessoas nesse contexto legal. Outra questão que é o sucesso, que é muito importante a gente falar, é em relação à eficácia. O direito sistêmico ele trouxe uma oportunidade de desafogar o judiciário. Os dados atuais que a gente tem, trazidos pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, os mais atuais são de 2018. Em 2018 a gente tinha 80 milhões de processos no país. O Brasil tem 200 milhões de pessoas aproximadamente. Então é praticamente um processo a cada 2 pessoas. É muito processo. E com a aplicação dos centros de conciliação que fazem a mediação, a conciliação e utilizam essas técnicas, a gente conseguiu notar que vai se esvaziando a mesa do juiz e ele consegue se dedicar mais a alguns outros processos. E o que eu acho incrível disso, até pegando esse exemplo que você acabou de trazer, é que não é a questão em si. Então, por exemplo, eu me lembro que o Dr. Frederico, que ele criou essa parte de mediação. Na mediação, né? Isso. Ele fala num dos vídeos dele a respeito de um caso de uma mãe que requeria na justiça uma indenização, uma pensão em relação ao filho por abandono e foi concedido. Lógico, não é que a pessoa ela não vai, não, foi tudo entendido, que ela está, por exemplo, repetindo um padrão
numa questão e um problema, não é que a pessoa não vai ter consequências dos atos dela. Perfeito, perfeito. Ela vai ter. Só que o ganho é para aquela pessoa, o ganho maior é todas as partes, mas aquela pessoa que tinha aquela mágoa, aquela raiva, a falta de compreensão, que muitas vezes achava que era algo pessoal. Perfeito. Ela consegue se livrar daquele peso. Então a vida dela flui de uma maneira muito mais tranquila. Porque ela entende que ela resolve, sim, não é que a pessoa ela não vai ter as consequências dos atos dela, vai. Vai, a lei está aí para isso, né? Exatamente, só que o peso daquele que exigia, né, que fosse feita justiça, aquele desejo de justiça, ele não tem mais aquela necessidade. Ele entende, é feita a justiça e ele consegue caminhar livre. A aplicação do direito sistêmico no direito de família é muito importante, porque o direito de família é diferente do direito civil, por exemplo. Ele não existe muitas vezes um termo. Um exemplo, um acidente de carro. Um acidente de carro, um bateu no carro, um é culpado, o outro ele sofreu com aquilo, paga a indenização material pelos danos que causou, resolveu. No âmbito familiar isso não acontece, ele se propaga com o tempo. Vamos discutir aqui o exemplo de uma guarda, ou um exemplo até de pensão alimentícia. A pensão alimentícia, ela sempre pode ser requerida novamente. Muda a situação financeira daquele que paga a pensão alimentícia, o filho ele vai poder voltar para o judiciário e requerer novos direitos. Ou seja, se estende por muitos anos. Essa briga vai se estender por muitos anos, a não ser que seja resolvida fora da lei, que é resolver as pessoas. E é isso que o direito sistêmico ele busca. Ele não tem aplicação só no direito de família, não tem aplicação só no direito de trabalho, são nos mais diversos ambientes do direito. Onde tem pessoa, o direito sistêmico ele vai estar atuando. Assim, alguns direitos são um pouco mais difíceis, direito tributário, direito previdenciário, Sim. é muito mais legal do que pessoal. Mas o direito societário, o direito empresarial, a gente atua muito, com muita firmeza, ajudando muito o empresário a caminhar para frente, inclusive a sua empresa caminhar adiante e tocar adiante o seu negócio. Eu acho assim incrível. Eu sempre trago esse tema sobre constelações, porque como nós estávamos até conversando antes de começar o programa, quando a gente entende as leis do amor, quando a gente entende a questão do não julgamento, que a gente não consegue falar de constelações, falar sobre essa questão sistêmica sem não trazer à tona isso. Nós ampliamos a nossa visão de mundo, então a gente consegue se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais empática, uma pessoa que consegue conviver melhor, tanto na base do relacionamento afetivo, familiar, profissional, porque você consegue olhar o que está por detrás. Não é só a questão, todos temos problemas. Eu tenho um amigo que ele fala, uma vez a gente teve uma situação que eu achei fantástica. Um carro estava vindo e a gente estava indo na direção contrária, numa rua daquela que só dá para passar um carro e ninguém queria... Nenhum cedeu. Aí ele disse, e a outra pessoa ela poderia encostar, sabe? Mas aquela coisa que a pessoa parou ali, não, eu não vou sair daqui. Aí ele disse, não, peraí, ele desceu do carro, deixa eu sair, eu vou ajudar. Porque na verdade todo mundo só está querendo resolver os seus problemas. Quando a gente ajuda, a gente olha para o outro de uma maneira diferente, todo mundo sai ganhando. E resolver, não pensou no seu problema, pensou no do outro e ajudou o outro. E assim, eu entendo, eu gostei, esse exemplo dele eu sempre me lembro, porque me fala muito a respeito dessa visão sistêmica, da gente não olhar o nosso entorno só, o nosso problema, querer resolver o nosso problema. Porque quando a gente olha para o outro, a gente olha para o nosso entorno maior, a gente também está resolvendo o nosso problema. Perfeito. Porque a gente consegue ver a vida de uma maneira mais tranquila. Então, às vezes, nós temos questões que não sabe por que a vida não flui, não sabe por que não prospera, não sabe por que não consegue ter um relacionamento harmonioso. E muitas vezes as questões elas estão atrás, são pontos que não são vistos. São justamente questões um pouco mais profundas, né? São os emaranhados, né? E realmente o direito, como ele vem sendo aplicado, ele não vai conseguir lidar com isso. Uma lei, papel escrito, ele não vai conseguir lidar com isso. Alienação parental, né? Que é uma coisa, às vezes, muito mais profunda. Relações... E a consequência, quando a gente olha, não é só o problema em si, que a gente só quer resolver, né? É o que vem depois. Eu costumo dizer que todas as pessoas elas estão fazendo o melhor que podem dentro daquela condição que elas têm hoje. Né? Muitas vezes há a alienação parental. Não precisa dizer que a alienação parental é errada.
A lei já diz, o consenso já diz. Agora, qual foi o exemplo desse pai? Não estou fazendo defesa de ninguém, né? Mas de repente, né? Trazendo uma situação hipotética. Qual foi o exemplo desse pai que ele teve em relação aos pais dele? E essa situação que desencadeia e vai repetindo padrões, repetindo. Se não tem uma interferência capaz de mudar esse sistema, e aí a constelação familiar entra muito bem, a tendência é de continuar propagando. Aquilo que é aquele clichê que é, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, os resultados são idênticos, né? E a dor, né, só tende a ser maior. Vai continuar encaminhando, as mesmas configurações, elas vão se mantendo, né? E isso a gente nota no dia a dia do direito. Como eu falei, eu trabalho com direito empresarial, com empresários, pequenos, médios empresários, e a grande parte dessas empresas, elas são constituídas por empresas familiares. E é um irmão com uma irmã, com um pai, tudo dentro de um bom ambiente empresarial, tendo que resolver os problemas pessoais e os problemas hierárquicos em conjunto com a empresa, que é uma pessoa diferente de todas essas, né? Então o direito sistêmico entra muito bem aí. A gente consegue evitar muito o judiciário, a judicialização, quando a gente coloca as pessoas aonde elas devem estar, no sentido de observar primeiro os outros, e agora eu sei quem eu sou, onde eu estou e por que eu estou aqui. E aí consegue tocar adiante todo esse processo no sentido não legal, mas todo esse processo de crescimento e prosperidade da pessoa jurídica, né? E muitas vezes é esse o ponto que atrapalha, né? Essa questão pessoal, essa questão mal resolvida. Sempre. Eu vejo assim nos processos de mentoria, de coaching, quando a gente tira esse foco, né, do sofredor, da dor, da vítima, porque a nossa tendência muitas vezes é essa, dizer, não, se justificar, eu estou assim, está acontecendo isso por causa disso. Só que tudo que acontece tem um porquê, tem uma razão, e quando a gente muda esse nosso olhar e a gente procura entender o que está por detrás disso, e eu acho que essa visão, ela nos traz isso, o que nós podemos trabalhar em nós, por que aconteceu isso? Eu gosto muito da ressignificação. Ressignificação é perfeita. Então, ok, aconteceu isso comigo, não foi legal, qual foi o aprendizado que eu tive? Em que momento eu fui participante, eu colaborei para que isso acontecesse? Aí a gente sai daquela condição de vítima, né, passiva, e passa a agir, a entrar em ação, tá? E o que eu posso fazer a partir de agora para tornar essa realidade diferente na minha vida? Esses processos, eles são um caminho, né? O primeiro, considerando um conflito, o não julgamento, ele consegue caminhar para o momento que a pessoa vá ressignificar e a partir daí e adiante, né? Quando a gente fala que a questão do vitimismo, ao mesmo tempo que existe o vitimismo, existe a responsabilidade sobre aquela situação. Aonde eu estou me colocando dentro dessa relação para eu repetidamente ter esse retorno. E aí a relação de trabalho, relação entre sócios, relação de crime, em todas essas áreas. Claro, todas elas têm pessoas, né? E através do direito sistêmico, estudando as pessoas, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, melhorar muito essas características e utilizar a lei como uma ferramenta, que era o que deveria ser. A legislação, ela funciona como uma ferramenta para a gente criar estruturas, para criar acordos entre a sociedade e a gente compreender esse quadro e seguir o nosso objetivo. Acontece que a lei, hoje, ela é utilizada de uma forma passiva. Tem um problema, vamos encaixar na lei e agora cada um paga o que der. Então a gente tem visto um benefício muito grande assim, do direito sistêmico na prática, na vivência. E quando eu falo na vivência, é em relação à eficácia do direito sistêmico em resultado mesmo prático, né? Há pouco eu conversava contigo, dando um exemplo, aqui em Florianópolis, há 2, 3 anos atrás, foi criado um centro de conciliação. O centro de conciliação, ele nasceu aí por vontade muito do Dr. Walter Tulo, e ele trouxe treinamento para os funcionários. A partir disso, a partir desse treinamento, desses conciliadores que conseguem ajudar as partes a chegar numa conciliação, hoje o resultado é de 70% de conciliação de novos processos. Só para a gente entender, explica para a gente, então, antes, em que questões geralmente as pessoas elas chegam nesse centro de conciliação?
Perfeito. O centro de conciliação é como se fosse uma triagem. Tá? Já nasceu o processo judicial, vou trazer novamente para a relação trabalhista, já nasceu o processo judicial, o empregado já ajuizou a ação contra o empregador, contra a empresa. Antes de ele caminhar para o decurso normal do processo, todos os processos são encaminhados para esse centro de conciliação e passa por esse filtro. Todos os daqui? Todos da capital e aqui em Florianópolis, legal. Todos eles passam por ali. E aí acontece essa triagem e a partir dali eles vão buscar essa conciliação, essa mediação. Essas aplicações elas ainda são um suspiro para a gente. Tá? Eu que gosto, sou estudioso dessa área, já venho estudando programação neurolinguística há alguns anos, eu consigo notar as técnicas. Mas alguns dos autores da lei, outros advogados, juízes, promotores, eles não conhecem dessas técnicas, não sabem que estão sendo aplicadas, assim como as partes não entendem que está sendo aplicada a técnica naquele momento, mas mesmo com toda essa correnteza contra o movimento do direito sistêmico, mesmo assim ele é eficaz em 70%. E isso faz com que surjam menos processos na mesa do juiz, e é para aqueles processos o juiz consiga olhar com mais profundidade. Assim, a gente que estuda isso, a gente consegue notar no tom da voz do conciliador, ele colocar, posicionar as partes, mesmo se elas entenderem a questão do não julgamento, de compreender o outro lado, afastar o problema e focar na resolução. Isso tudo acontece já. E a solução final é maravilhosa. O tempo que um processo fica no judiciário, o custo financeiro. Hoje eu brinco com o cliente, um lugar bom para botar dinheiro para investir é no judiciário. Porque os juros que correm e a correção monetária é muito melhor do que qualquer CDB, qualquer poupança ou qualquer investimento que a gente tem seguro, vamos dizer, fora aqui ofertado pelos bancos, né? Então custa para a empresa manter um processo. E é interessante que geralmente, como são questões que causam dor, seja em que âmbito, mas causam dor, Perfeito. Financeiro, emocional, pelo desgaste, o fato de não querer, às vezes, deixar o negócio arrastando, é a pessoa não querer resolver, né? E ela não se dá conta, às vezes, disso. A briga, quando é muito arrastado, a briga ela não é pelo direito, não é, como eu falei, pela hora extra. A briga ela tá porque um dia a funcionária falou grossa com o empregado, um dia tratou mal o empregado, a empregadora, né, a empresa, a pessoa que representa a empresa tratou mal o funcionário. E quem não tratou mal? Então, muitas questões de assédio moral? Poucas, assim, a gente tem visto diminuir bastante, tá? Assim, praticamente todo o processo trabalhista há um pedido de indenização moral, mas praticamente nenhum tem vitória. São as práticas do direito assim que estão mudando, mas sempre há esse pedido, mas é mais uma situação de rechaçar, de querer criar volume no processo. Tá? Vencer a indenização moral ainda são raros os processos que se vencem assim. Mas a questão que eu trago normalmente é questão de briga mesmo. Vou dar um exemplo prático de escritório em que a relação era entre uma cuidadora e a senhora que era cuidada, quem era a chefe, quem era que pagava por esse serviço, era a filha de quem era cuidada dessa senhora. E a filha não gostou de uma relação que aconteceu, e ao mesmo tempo de uma situação específica. E ao mesmo tempo a cuidadora ficou chateada, porque ela dá muito amor, muito carinho para a mãe, que muitas vezes a filha não dá. E esse problema que é levado para o judiciário. Essa discussão entre essas partes não é em relação à hora extra, é em relação a esse conflito. Essas dinâmicas, né? E a gente, quando vai para o judiciário, a gente tem que interferir de forma a encontrar. E nessa situação eram duas cuidadoras, as duas entraram com processo, uma a gente conseguiu conciliar, a outra a gente não conseguiu conciliar. Estou resolvendo o processo agora. Mas elas continuaram como cuidadoras? Não, o processo, a relação trabalhista se interrompeu. Não tem como, né? Não tem. Acabou a segurança em relação a isso, ela se interrompe, né?
Então, assim, são diversas aplicações. Eu utilizo muito no direito empresarial, na questão societária. Como eu falei, assim, em geral, pequenos e médios empresários tendem a ter uma empresa familiar. Ainda existe um volume muito grande, há um processo de mudança de empresas profissionalizadas, startups, essa criação, todo esse movimento, mas ainda existe também a interferência familiar nas empresas. Eu tenho um caso que eu solucionei com uma família, eles tinham uma papelaria. Quem criou a papelaria foi o pai, a mãe, depois deixaram para os filhos. Eram 4 filhos, no final das contas só 2 irmãos que estavam tocando o negócio. Um cuidava da contabilidade, da parte administrativa, o outro com fornecedor e funcionário. E foi passando o tempo, os atritos familiares foram causando conflitos empresariais. Quando essa minha cliente chegou no escritório, o irmão dela tinha trocado a chave da empresa, ela não podia nem ter acesso à empresa, e ela queria processar, queria que ele ficasse mal, e os pais dele estavam morrendo, e a preocupação com tudo isso. Eu fui cuidando de cada um, familiar primeiro dela, depois do irmão, depois do outro, em separado, consegui compreender qual era a intenção maior de todos, coloquei todo mundo nessa posição, em visão do melhor para todo mundo, e numa última reunião que a gente teve, que foi uma reunião muito emocionante, assim, onde eles se conciliaram efetivamente, a eles mesmos se conciliaram, eles se resolveram, conseguiram afastar o problema e notar que as questões vivenciadas durante a infância, durante essas trocas de hierarquia, e esses problemas o equilíbrio das trocas, né? Que estava desequilibrado, e eles conseguiram compreender por eles mesmos, a gente salvou a família e a empresa. É uma empresa de 30 anos aqui da cidade. E ela estava prestes a fechar por uma briga de irmãos. E como é comum, né? É impressionante que questões como essa é muito comum. E eu vejo que tem a ver com esse desnível, desse equilíbrio entre dar e receber. Essas questões que eu vejo, assim, às vezes de processos que eu tenho mesmo de pessoas que têm empresas e que estão insatisfeitas também, questões familiares, porque um irmão está se achando dono, mas aqui todos têm direito. Só que aquele que está se achando dono é o que mais serve às vezes. Perfeito. É o que mais entrega. Então, o desequilíbrio, né, entre dar e receber. E que quando se traz esse entendimento, já se modifica a forma de olhar a questão toda. Às vezes, esse irmão que se sente o dono, nesse exemplo que tu deu, existe uma mágoa porque o pai ou a mãe davam mais carinho para ele. E aí, essas traduções, elas vão para o dia a dia do empresário e atrapalham, né? O sucesso da empresa é atrapalhado por esses conflitos familiares. E o direito sistêmico está olhando para tudo isso. Como eu falei, onde tem pessoas, o direito sistêmico está podendo ajudar. É claro, a lei ela sempre vai existir, a lei sempre vai estar prevendo as regras, as punições, mas de uma forma que a pessoa possa sair melhor daquela situação, né? E não pior. E o que você diria agora para as pessoas que estão assistindo, assim, que estão, de repente, tendo algum problema, ou com empresas familiares, ou então até mesmo alguma questão na justiça, que pode ser em relação à guarda, pode ser em relação a essa questão que a gente falou, de pai ausente, de entrar na justiça. Qual seria a direção que você diria? Eu indico procurar um advogado, uma pessoa especializada para resolver essas questões familiares. A mediação ela vai ser um caminho mais rápido, menos doloroso para todo mundo. Um processo judicial é caro, é extenso, é burocrático e se estende essa briga por muitos anos. Algo que a gente pode resolver de repente em 1 ano, que parece ser muito tempo, o processo judicial ele leva 5, 6, 7 anos. Quando se resolve, né, em vida. E a solução do processo ela não é a solução ideal. É simplesmente uma sentença. Todos saem perdendo. E diferente da opção do direito sistêmico, que é a tradução melhor para todos sobre aquele problema. Não é perder, é ganhar. Isso, aí todos saem ganhando, né? Porque saem livres daquele peso, daquela necessidade de justiça. Já acabou a nossa entrevista. Já foi? Já passou rapidinho. Queria te agradecer novamente por ter aceito o nosso convite. Já fica o convite para uma próxima vez a gente continuar esse tema, que eu acho assim que é muito importante para a vida mesmo,
da gente se entender como transitar, né, por esse mundo da melhor forma possível. Obrigada. Obrigado também. Como é que as pessoas podem te encontrar? Fala aí. Eu tenho meus canais de comunicação, Instagram, que é Vânio Bolan. Posso deixar também meu contato de e-mail depois aqui com a equipe. E a gente aí estou aqui aberto a conversar, ajudar, auxiliar o que tiver de necessidade. Obrigada. E hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem a gente vai ter uma entrevista muito especial falando sobre empreendedorismo, sobre como que os empresários estão conseguindo vencer essa crise e fazer da melhor forma possível. Um beijo, até semana que vem.